Fala galera, mais um videozinho para vocês aqui do curso de Engenharia de Computação da Universidade Federal do Ceará. Pessoal, hoje nós estamos aí de fato entrando no nosso livro texto da parte 1 do curso, né? Lá no capítulo 6, como eu tinha falado para vocês, o livro Digital Design and Computer Architecture ARM Edition, escrito aí pela senhora Sarah Harris e o senhor David Money Harris, né? O professor David Money, ele é professor do Harvey Moody College nos Estados Unidos, tá? E eles escreveram esse livro aí em 2015, tá? Foi publicado pela Elsevier, né? É um livro excelente, tá? É um livro excelente. Os primeiros capítulos do livro, né, podem ser utilizados para um curso de eletrônica digital, inclusive, né? O nosso intuito aqui, no estudo dos capítulos 6 e 7, é compreender, né, a arquitetura ARM7, né? A arquitetura ARM7, que é um verdadeiro clássico aí de todas as arquiteturas que foram desenvolvidas pela ARM, ok? Quando nós falarmos aí de processadores ARM, né, há que se compreender que estamos nos referindo ao núcleo do processador, né? Existem diversos fabricantes que fornecem chips, né, que contêm núcleos de processadores ARM embutido, né? Então, por exemplo, o núcleo de processador que nós vamos trabalhar, que é o Cortex M0, tá? Vários fabricantes, como por exemplo a Texas Instruments, a ST Microelectronics, né, Renesas, dentre outros, tá? Fornecem processadores, chips, tá, com núcleos de Cortex M0. Nesse aspecto é interessante observar, né, que a empresa a ARM, né, ela é uma empresa de propriedade intelectual. Essa empresa ela não vende chips, ela vende inteligência, ela vende propriedade intelectual, né? Ela vende o projeto dos processadores, né, que ela desenvolve e registra essas patentes, e para que outrem possa utilizar esse conhecimento, essa propriedade intelectual, tal qual foi desenvolvido pela ARM, ele precisa pagar royalties lá para a ARM, ok? Essa identidade do núcleo, né, ela está muito ligada à arquitetura, né? A arquitetura a gente vai entender, né, do que se trata a arquitetura. Ela envolve aí um conjunto das funções, das instruções, das instruções assembly, tá, daquela arquitetura, tanto do ponto de vista funcional como do ponto de vista de codificação. Isso é que é a arquitetura, né? Essa inteligência, né? Esse desenvolvimento do ISA, né? Que é o Instruction Set Architecture, né? Então, o que seria esse Instruction Set Architecture, né? Ele envolve aí tanto a descrição funcional de cada mnemônico, né, de cada instrução do processador ali, bem como também a codificação em bits, né, naquela arquitetura de 16 bits, de 32 bits. Calma que isso vai ficar mais claro. Vamos adentrar aqui nos slides aqui desenvolvido aí pelos professores Harris and Harris, ok? São esses tópicos, né, que nós vamos abordar aí nesse capítulo 6, uma introdução. Depois a gente vai entrar na linguagem assembly, depois a gente vai entrar na linguagem de máquina, finalmente em programação e nos modos de endereçamento, ok?
Então, como eu tinha dito para vocês, né, há duas coisas principais, né, a aprendermos aí nos capítulos 6 e no capítulo 7. No capítulo 6 é justamente a arquitetura. E o que é a arquitetura de um núcleo, de um processador? Ela é justamente o computador visto pelo programador. Programmer's View of Computer, ou seja, é como o programador, né? E aí eu vou falar o programador de baixo nível, de linguagem assembly, não o programador que programa em C, que programa em Java, não. Falando lá embaixo, né? Daquele cara mesmo que desenvolve as camadas de baixo mesmo, né? Aquele programador que desenvolve as camadas mais baixas do sistema, do programador de sistemas operacionais. Né, que ele vê exatamente as instruções, o processador como um conjunto de instruções. Né? Então, essa visão do programador ela é definida, né, ela é defined by instructions and operand locations. Pessoal, vou só fazer uma pausa aqui para entrar num assunto importante, né, que é a questão da linguagem, né, da linguagem, do idioma, né, do nosso livro, dos nossos slides, que é justamente o idioma inglês, né, e é possível, né, que alguns de vocês ainda tenham dificuldades, né. Infelizmente, na nossa área de engenharia de computação, não temos realmente um conjunto grande de opções, né? E eu diria que mais do que isso, não é uma opção não aprendermos, né, a língua inglesa, né? Tudo que é lançado de mais moderno é tudo publicado em inglês, né? Então não tem como a gente ficar para trás, né? Realmente, né? Vocês precisam se esforçar para aprender, né, a língua inglesa. Realmente é o que eu posso dizer para vocês, que do ponto de vista da formação do engenheiro de computação, ele não tem outro caminho a não ser aprender esse idioma, né? Então, vamos começar de agora, né? Vamos começar lendo no nosso ritmo, né? Acontece que aqueles que têm dificuldade vão precisar de mais tempo, né? Passar mais tempo ali com o dicionário. Hoje está mais fácil, a gente tem o Google Translate, né? Mas não, pelo menos ler, né? Ou seja, pelo menos ler. Você pode até ser um engenheiro de computação que você não fala bem inglês, você escreve relativamente com alguns problemas, mas ler você precisa ler, né? É o tal da parte de interpretação, né? Pelo menos interpretar os textos você precisa, ok? É realmente necessário. Se esforcem, por favor. Não adianta procurar um outro livro, pegar atalho, né? Não vamos chegar ao local desejado, né? Então, continuando aqui, a arquitetura, né? Ela é definida pelas instruções e pela localização dos operandos, os operand locations, ok? Não é uma boa tradução, localização os operandos locais, operand locations, né? São aqueles operandos que estão ali na instrução. A instrução ela soma 2 registradores e esse resultado fica armazenado no terceiro registrador. Então esses registradores envolvidos ali nessa operação são os nossos operand locations, né? A forma como eles estão codificados ali dentro dentro do conjunto de bits disponível para codificar a instrução, né? Isso vai ficar claro mais para frente, né? E o que seria a microarquitetura? A microarquitetura é how to implement an architecture in hardware, ou seja, como implementar a arquitetura, ou seja, as instruções e os operand locations, como implementar aquilo realmente em hardware, né? Então, na microarquitetura, a gente volta lá para a eletrônica digital. É como a arquitetura representa os requisitos de funcionamento
do teu sistema, as instruções, como vai ser codificado cada instrução. Agora, como é que eu desenho um circuito lógico digital, utilizando memória, utilizando flip-flops, utilizando multiplexadores, utilizando ULAs, né? Utilizando contadores, ou seja, todas aquelas, como utilizar, tudo que vocês aprenderam no semestre anterior, a gente lá em eletrônica digital, a gente precisa juntar esses bloquinhos para que isso funcione, para que faça funcionar uma arquitetura, e a isso nós chamamos microarquitetura, a esse circuito. Então, quando a gente está falando da arquitetura, a gente está falando de definição de um conjunto de instruções, né? Quando a gente está falando da microarquitetura, a gente está falando de um circuito lógico digital. E nós vamos aprender as duas coisas, tá? Nós vamos aprender tanto as instruções, a linguagem assembly, e aí por isso entenda as instruções e a sua codificação, as suas codificações, e da parte de microarquitetura nós vamos ver como implementar isso utilizando os itens que nós aprendemos no semestre anterior. Quais são os comandos, né, numa linguagem de computador, né? Então a gente vai separar aqui duas coisas, né? Linguagem assembly e linguagem de máquina, né? O que é a linguagem assembly? É uma Human Readable Format of Instructions, ou seja, é um formato de instruções que é lido por humanos, né? Então utiliza-se aí o que nós chamamos de mnemônicos, ADD, SUB, MUL, o que mais? JMP, B para representar branch, JMP para representar um jump, né? Nós utilizamos nomes e números para representar os registradores R0, R1, R2, R3 e por aí vai. Então isso é uma linguagem assembly, né? Que ela é, digamos assim, human readable, né? Em verdade, a nossa microarquitetura ela não interpreta esse texto, né? Isso é texto, né? Ela não entende isso, né? A não ser que tivesse um interpretador, camadas em cima, não, mas eu estou falando da microarquitetura. A microarquitetura em si, ela não compreende aquele texto. O que a microarquitetura entende é a linguagem de máquina, né? A linguagem de máquina, né? Que é o que a gente chama de um Computer Readable Format, né? Então é um formato que é legível por computadores, que é formado de zeros e uns, né? Então nós vamos... quem é que faz essa o humano, né? Quando ele programa, na melhor das hipóteses, ele vai programar em assembly, né? Na verdade, normalmente a gente programa em Java, em C, mas aquela programação, digamos assim, mais baixo nível, que muitos inclusive consideram uma arte, né? Existe um livro, por exemplo, que é The Art of Assembly Language, tá? Muitos alunos consideram a linguagem assembly difícil e não deixa de ser verdade. Então, essa linguagem assembly, ela ainda não é a linguagem do computador propriamente dita. A linguagem do computador é uma linguagem realmente de máquina, né? Então existe um software, né, que nós chamamos normalmente de montador, software chamado de montador, que ele recebe como entrada a linguagem assembly, tá? E na saída ele fornece a linguagem de máquina, tá? Embutida, codificada, né, dentro de um ponto .bin, dentro de um arquivo .bin, dentro de um arquivo .exe ou dentro de um arquivo .elf no formato ELF32 aí, que é utilizado para os computadores Linux, né? Então, esse executável, né, ele contém, está embutido dentro do executável o programa, né, na sua linguagem de máquina, né? A importância aqui da gente entender é que o montador não é o compilador, ok? Né? São coisas diferentes. Como assim, professor? Olha,
O computador, o compilador, né, ele converte, tá? O compilador e o linker, né? São dois softwares que trabalham juntos aí, o computador e o linker, e o linkador, né? Vamos chamar os dois juntos aí só por compilador, para ficar mais claro, para ficar mais fácil falar, mas entenda-se que o linkador está junto aí. Então, o compilador ele converte um programa de uma linguagem de médio ou de alto nível para um conjunto de arquivos escrito em assembly. Essa conversão, presta bem atenção, essa conversão da linguagem de linguagem C para a linguagem assembly, ela não é biunívoca. Vocês lembram o que se representava uma função biunívoca, né? Lá enquanto vocês estudaram funções em cálculo diferencial integral ou do segundo grau, quando muitos de vocês aí estudavam para as Olimpíadas de Matemática, né? O que era uma função biunívoca? A função biunívoca era uma função que tinha inversa, né? Justamente, ou seja, uma função que você sai de A e chega em B, você pode voltar de B para A sem nenhum problema, né? Então, o que acontece? Essa função, o nosso compilador, né? Ele não é biunívoco. Professor, o que isso quer dizer com isso? Vamos lá. Você não... Existem... Dependendo da abordagem do compilador, né? Ele vai sair de um código e pode chegar em vários códigos assembly diferentes que sejam mais ou menos eficientes e façam a mesma coisa. A partir de um código escrito em linguagem C, dependendo, você tem diversos compiladores, esses compiladores têm vários modos de funcionamento, níveis de otimização, tá? E ele vai sair do código, de um código que você escreveu, e vai gerar um código assembly que pode ser mais ou menos otimizado. Então, há diversas soluções, vamos dizer assim, para esse problema de compilar um código. E isso faz com que a gente tenha uma relação aí, uma função não biunívoca entre o código escrito em linguagem C e o código escrito em linguagem assembly. Espero que vocês tenham compreendido. Ou seja, eu não consigo voltar, por exemplo, se eu te der um código assembly e eu disser assim, escreva o código em C exatamente que gerou esse código assembly. Não é possível. Você pode até gerar um código que seja equivalente, mas você não tem como saber exatamente qual foi, tá? Porque há diversas respostas para esse problema, né? Bom, já quando você converte de linguagem de linguagem assembly para a linguagem de máquina, só tem uma resposta. Até porque é uma coisa muito simples. O montador é um software muito simples. Eu poderia, inclusive, pedir para vocês fazerem uma boa ideia aí. Um montador, né? É bem fácil, né? É como alguém que vai olhando uma tabela e vai anotando a equivalência daquilo ali, né? Então, quando você sai da linguagem de assembly para a linguagem de máquina, você só tem uma forma, é um caminho único, não tem outra resposta. Inclusive, costuma cair nas provas de vocês, para vocês fazerem uma conversão, para vocês fazerem o papel do montador, né? Não para codificarem na hora da prova teórica, não, mas para vocês, digamos assim, fazerem essa conversão, tá? Então, mais para frente isso também vai ficar mais claro, né? A respeito da arquitetura ARM, né? Ela foi desenvolvida aí nos anos 80, né, por uma empresa chamada Advanced Risk Machines, né? Daí o nome de ARM, né, as iniciais de ARM, né, ARM, né, now called ARM Rodins, né. Aproximadamente 10 bilhões de processadores ARM são vendidos por ano, né. Então, a gente vai estudar, né, aí ainda, né, as famílias de processadores ARM, tá? Mas para adiantar para vocês, né, nos tempos modernos, né, nós temos aí os Cortex-M, né, que são microcontroladores, e nós temos os ARMs A, né, que são os chamados applications, né. Esses ARMs A, Cortex A, eles são encontrados
nos nossos celulares, nos nossos, até mesmo em alguns notebooks, computadores, né? Então essa linha, né, Cortex-A, esse A vem de application, né? É uma linha de alto desempenho, tá? Uma linha com uma quantidade de, digamos assim, de processamento muito grande, muita memória externa ao processador, inclusive memória aí da ordem de gigabyte ou mais, tá? Então são processadores de grande porte, com interface para um display, né? Uma aplicação mesmo, essa aplicação em centrais multimídias de veiculares, aplicação em celulares, aplicação em notebooks, né? São processadores realmente aí de grande porte, né? Enquanto que a linha Cortex-M são processadores muito mais low profile, né? Não são processadores, por exemplo, que vão rodar Linux ou Windows Embedded, né? Nada disso, né? São processadores que podem rodar algum sistema operacional de tempo real ou rodam o que a gente chama de bare metal, né? O que é bare metal, professor? Bare metal, né? Bare metal é quando você desenvolve seu código diretamente no processador sem utilizar nenhum sistema operacional. Isso é muito comum quando a gente utiliza pequenos microcontroladores como os Cortex-M da vida, M0, M1, M2, M4, M7, que aí sim já é mais potente, já dá até para manipular um display, mas normalmente essa linha, né, elas quando você utiliza sistema operacional nelas, são sistemas operacionais mais simples, não são sistemas operacionais com um gerenciamento de memória complexo, com proteção de regiões de memórias. Muitos deles não têm, a maioria dessa linha Cortex-M não tem uma unidade de gerenciamento de memória, e aí, né, não significa que não tem essa conversão de endereço virtual para endereço físico. O pessoal que fez sistema operacional sabe como isso é complexo, né? Essa linha, né, realmente que você tem todo esse recurso aí do processador, né, para a unidade de gerenciamento de memória, é a linha Cortex-A, né? É essa linha Cortex-A. Qual é a linha que nós vamos utilizar no nosso projeto final, professor? Na segunda parte da nossa disciplina é um Cortex-M, e mais do que isso é um M0, é o mais simples deles, né? É o less is more, né? Menos é mais aí para a gente poder realmente compreender e fazer aprender o básico primeiro, para depois a gente ir para o avançado. Lá na disciplina de sistemas embarcados, outras disciplinas como sistemas eletrônicos digitais reconfiguráveis, microeletrônica, aí a gente pode passar lá para os ARMs, a linha de aplicações, né? Então, almost all cell phones and tablets have multiple ARM processors, né? Você tem aí os celulares modernos são octa-core, né? Então você tem 8 núcleos ARM dentro de um único chip rodando aí num processador, por exemplo, como um Galaxy S10, né? Falando aí nos dias modernos, aqui nós estamos falando aqui em novembro de 2020, tá? O ano pandêmico aí. Então, esses processadores são embutidos aí, né? Ok? Over 75% of humans use products with an ARM processor. Olha que estatística interessante aí, 75% dos humanos usam algum tipo de produto aí com um processador ARM, né? Então esse processador ARM, essa linha Cortex-M que eu falava para vocês, ele é encontrado aí, são microcontroladores, chips que rodam aí na ordem de megahertz, que tem pequena memória, uma memória da ordem de alguns megabits aí embutido. Eles são encontrados, por exemplo, nos dispositivos de internet das coisas, né? Nesses dispositivos IoT, que você comanda uma lâmpada, que você comanda o acionamento de algum tipo de dispositivo, né? Mas não apenas, são encontrados em processos industriais, fazendo ali algum tipo de fim bem específico. Ou, por exemplo, no ar-condicionado, são encontrados ali para fazer o controle da temperatura e por aí vai. São dispositivos para aplicações específicas, né? Diferente
de um celular, um computador, que são sistemas complexos, de grande porte, de uso geral, capaz de rodar uma diversidade de aplicações aí muito grande, né? Então esses processadores são utilizados em servidores, câmeras, robôs, carros, né? Máquinas de pinball e por aí vai, ok? Uma vez que você tiver aprendido uma arquitetura, é fácil aprender as outras. Sim, isso é verdade, né? Bastando entender uma linguagem assembly, como é que ela funciona, né? A gente precisa mudar o nosso paradigma aí, o nosso conceito que nós estamos acostumados Foi difícil para vocês aprender a programar? Provavelmente sim, né? Foi organizar o pensamento de uma forma baseada em algoritmos, em sequências, em desvios, né? Em laços, né? Quando a gente começa a programar, meu Deus, o que é um laço? Um if. Então, quando a gente passa a programar em assembly, quando a gente passa a aprender uma arquitetura em particular, também é difícil, é uma mudança de paradigma também. Mas se você já sabe programar em alguma linguagem de programação de alto nível, e é o caso de vocês, né? Já a gente vai conseguir fazer um paralelo. Como é que eu escrevo um for em linguagem assembly? Não tem for, a linguagem assembly não tem esse recurso de for. Você vai ter que construir, entre aspas, assim, utilizando instrução por instrução, sabe? É mais complicado do que você simplesmente colocar um for, aí tem uma variável que controla um laço. Não, a gente trabalha realmente muito com goto, né? Que seria o jump de vocês, o goto de vocês, né? Talvez algum professor de programação de vocês aí já tenha, inclusive, falado muito mal do goto, pois aqui a única maneira que tem da gente fazer um for é utilizando o goto, né? Só que o nosso goto aqui se chama branch ou jump, né? E esse branch é representado só por um Bzinho, chamado de B, né? Então o goto é o branch ou jump, né? Branch significa desvio, né? Então, uma vez que você tiver aprendido a programar, tiver aprendido uma arquitetura, aprender outras arquiteturas, né? Aí eu já aproveito aqui para falar numa arquitetura aí que está muito em voga nos dias atuais, aqui no ano de 2020, que é a arquitetura RISC-V, né? Arquitetura RISC-V, né? O hardware aberto, né? A gente tem o hardware livre, né? Realmente aí, significando o quê? Que é uma arquitetura que ela é gratuita, uma propriedade intelectual livre, diferente da ARM, né? Então, se você quiser fazer seu próprio processador, né, e você não tiver aí, digamos, ainda a experiência suficiente para desenvolver a sua própria arquitetura, você vai utilizar uma arquitetura de hardware livre, aberta. E que arquitetura é essa, professor? A arquitetura RISC-V é uma das mais proeminentes aí dos dias atuais aí, né? Chegando inclusive a, digamos assim, poder causar algum tipo de susto aí da ARM perder o seu reinado, inclusive porque o RISC-V é gratuito, né? Um desejo meu é ensinar essa disciplina utilizando a arquitetura RISC-V, tá? Mas isso vai ficar aí para uma outra edição da disciplina aí. A minha preocupação é passar para vocês ensinar vocês uma arquitetura de uso corrente no mercado, que vocês vão sair da universidade e vão poder utilizar isso no dia a dia de vocês, realmente. É o caso da arquitetura ARM, né? Já a arquitetura RISC-V, ela deve ser mais utilizada nos anos seguintes aí, quem sabe, né? Então, mais uma vez que a mensagem aqui, uma vez que você aprender uma arquitetura, será fácil aprender outras, né? Vamos lá. Alguns princípios, né, que foram, digamos, enumerados, definidos aí pelos professores Patterson e Hennessy, né? Quem é Patterson e Hennessy, né? Patterson e Hennessy são dois professores, tá, de universidades dos Estados Unidos, são duas universidades diferentes, me falha a memória agora,
tá? De duas grandes universidades, e eles fizeram uma parceria aí na década de 80, né, para desenvolver uma arquitetura até hoje muito importante, não só em termos conceituais, mas também aí utilizada em milhões de dispositivos ainda hoje, tá? Talvez não muitos novos dispositivos, mas existe muita coisa aí pronta utilizando processadores MIPS. Existem muitos chips para vender utilizando a arquitetura MIPS, né? Então MIPS, ARM, RISC-V são arquiteturas, né? E esses professores eles escreveram dois livros, né? Que são verdadeiros clássicos da área de computação, de engenharia de computação, ok? Depois eu passo esses dois livros para vocês aí, digamos assim, até como uma literatura alternativa, né? Mas se vocês estiverem já curiosos aí, quiserem parar o vídeo, basta vocês irem no Google, na Amazon, em qualquer livraria online aí, colocar Hennessy and Patterson ou Patterson and Hennessy e vocês vão ver os dois livros dele, né? Os dois livros que fala aí sobre arquitetura de computadores. Essa parte da disciplina, inclusive, poderia ser ensinada utilizando, né, um dos livros, o primeiro livro do Patterson e Hennessy, né? Eles têm um livro, digamos assim, que ele chama de uma abordagem mais qualitativa, tá? E o livro 2 seria uma abordagem quantitativa, né? Então esse livro 1, que é a abordagem qualitativa, poderia perfeitamente ser utilizado nessa disciplina, né? Lá eles utilizam uma arquitetura chamada de leg, né? Em uma clara referência aí ao ARM, né? Que é braço, né? Então eles fizeram a arquitetura leg lá, né? É de perna, né? Significando, fazendo aí um trocadilho aí, né? Então são muito bons esses livros, né? Eu recomendo fortemente que aqueles de vocês que quiserem se aprofundar aí nessa área de arquitetura de computadores, né, utilizem, busquem, vão além do que eu estou ensinando aqui e procurem esse livro do Patterson e Hennessy, né, que eles chamam de... É fácil achar. Eu vou disponibilizar para vocês os links no vídeo, aqui nos comentários do vídeo, tá bom? Fica combinado assim? Bom, mas então... agora que eu apresentei a vocês aí os famosos professores Patterson e Hennessy, que, digamos assim, tem duas grandes contribuições, no mínimo, aí, né, para a nossa sociedade, que foi a criação da arquitetura MIPS e a escrita desses dois livros aí, né, o livro Embedded Systems e o outro, a Quantitative Approach. Eu deixo aí para vocês na descrição do vídeo. Mas aí nesses livros, né, em especial no primeiro livro, eles, digamos assim, definiram, né, esses princípios aqui. Então vamos tentar entender esses princípios. Eles disseram o seguinte, olha, a regularidade, né, a regularidade dá suporte à simplicidade do projeto, né? Então a gente precisa de regularidade, né? O que ele quer dizer com regularidade? Então você, por exemplo, cria instruções de aritmética que recebem, por exemplo, 3 operandos. E esses operandos, o primeiro deles é o que recebe o resultado e os outros, a saída no caso, e os dois últimos são a entrada. Então se você faz todas as suas estruturas, todas as suas instruções assembly, né, nesse formato, você está fazendo uma arquitetura que tem regularidade, né? Tem sempre 3 instrumentos, tem sempre 3 operandos. O primeiro é a saída e os outros 2 são as entradas, né? Então você tem e essa regularidade vai te permitir fazer uma microarquitetura o quê? Simples. E uma arquitetura simples, ela vai consumir menos energia, ela vai ser mais barata de implementar, ela vai implicar num circuito mais simples, né? Então, uma das coisas que quando você for fazer construir uma nova linguagem assembly, uma nova arquitetura, pense em regularidade, né?
Outra coisa que eles disseram foi o seguinte, olha, se preocupe com aquilo que é utilizado muito, né? Ou seja, o caso, o the common case, né? Então, o que é o common case? São aquelas coisas que são muito utilizadas, né? E que não são utilizadas raramente dentro dos programas, mas que são muito utilizadas, que representam 80% dos casos utilizam. Então, isso tem que ser rápido, né? Essa instrução, né, ela tem que ser rápida. Eu tenho que me preocupar em fazer extremamente rápido, não o que é exceção, mas o que é regra. Ou seja, o que é regra, né? O que é muito utilizado tem que ser rápido. Com isso, eu vou ter programas que são, digamos assim, rápidos, né? Outra coisa que eles disseram é que menor é mais rápido, né? Se eu tenho circuitos menores, né, então eu tenho atrasos menores aí nos meus circuitos combinacionais, o que vai favorecer o desenvolvimento de circuitos que são mais rápidos, ok? Então, isso vai ficar mais claro, mas se você tem, digamos, um conjunto de instruções muito grande, né, para cada coisa que você vai fazer, você cria uma nova instrução, ela não vai ser pequena, ela vai ser grande e não vai ser rápida. Esse é o princípio aí proposto por Patterson e Hennessy, né? Por fim, né, diz que um bom projeto, né, demanda bons compromissos. Então você tem que saber quais são os seus objetivos dentro do desenvolvimento da arquitetura, ok? Então, pessoal, eu vou encerrar o vídeo por aqui, que eu acho que já ficou um tanto quanto longo, né? Tá mais para uma introdução. E aí na próxima videoaula a gente vai começar a estudar realmente aí a instrução ADD e como é que isso se relaciona no código em C, ok? Um forte abraço para vocês.